Boa noite, pessoal. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Eu tenho notícias. Me fala se o áudio está chegando bem. Se tá tudo bem. Boa noite, Érica. Tudo bom? Vamos ver se entra. Aquela louca do jingle, né, gente? Tem como. Ainda tem mais pra lançar, viu, gente? Ainda tem mais pra lançar. Vou esperar mais gente entrar. Me diz se o áudio tá chegando. Tá chegando o áudio. E aí, gente, o que vocês estão achando? O que vocês estão achando da campanha? O que vocês estão achando? Estão gostando? Vocês me ouvem bem, né? Eu testei o áudio aqui agora. Vou convidar aqui, gente, a nossa convidada de hoje. Eu vou deixar ela se apresentar porque ela tem um currículo, né? O que eu posso falar, eu vim com a camiseta em homenagem a ela, Lime Warrior. E as fotos que eu postei hoje aí também faziam referência a ela. Então eu vou convidar aqui a Mariângela. Oi, Simone, bem-vinda. Já convidei ela aí, vamos esperar. Olha ela aí! Ei! Bem-vinda! Obrigada, boa noite a você e a todos e todas que estão aqui conosco. Olha, eu não vou dar muito spoiler aí, porque ela tem um currículo enorme, te dá inveja. Eu acho legal quando a gente dá cara para os pacientes, né? Porque tem muita gente que acha assim, não, pessoa que não quer nada com a vida, pessoa que não fez nada, uma pessoa que. Mariângela ama a vida, segue ela aí no Instagram, você vai ver assim, como ela curte a vida, curte a neta, curte os filhos, tá aí numa remissão maravilhosa. E não foi uma linha reta, né? Não foi Ah, uma é? coisa assim, tipo, tudo bem, entrei uma vez e é isso aí. Então, Mari, eu queria que você se apresentasse pra gente, contasse quem é a Mariângela, o que você achar aí pertinente contar para você se apresentar, e aí a gente já começa. Beleza. Há 3 anos atrás eu faria essa apresentação assim. Eu sou Maria Ângela Abrão, economista, com mestrado e doutorado em educação, militante da área da educação superior, com 23 anos de experiência em docência na educação superior, e gosto muito de trabalhar, de pesquisar, de desenvolver as avaliações. Sou servidora pública do INEP. Então, há 3 anos atrás, essa seria a minha apresentação, né? E hoje eu não faço essa apresentação assim. Hoje eu falo, olha, eu sou Mariângela, que já fiz muita coisa na área de educação, escrevi livro, artigo, enfim, já fui diretora do INEP, mas hoje eu sou militante e divulgadora da doença de Lyme no Brasil, porque foi algo que impactou a minha vida de maneira substancial e que eu sei que prejudica e impacta a vida de muitos brasileiros que nem sabem disso, que passam por isso sem saber do porquê e do que os está atingindo, e não por falta de conhecimento ou informação, mas sobretudo por falta de interesse da classe médica em estudar a doença e investigar esse paciente acatando as suas queixas, né? Um dos principais posts que eu já vi no Instagram, você já postou, eu já postei, é um que o Dr. Carlos usa, que é dor não é para se comparar, é para se amparar, né? Então, o que a gente mais sente falta é desse acolhimento, dessa dor. E aí, a partir do meu diagnóstico e da minha trajetória nada linear, como você colocou, eu fiz dessa minha missão, porque a doença impactou minha vida, como impacta a vida do grupo todo ao qual nós pertencemos e sabemos pelos contatos que nós temos nas redes sociais,
nas conversas paralelas, enfim, a gente vê cada história pior do que a outra. E quando você ouve, você fala, nossa, eu acho que eu tô ótima, né? Nossa, a minha foi muito fácil pensando nisso. Então é isso que eu acho que é importante a gente falar disso e dar voz para essas pessoas, mas dar voz não no sentido de passar a mão na cabeça. Eu sou contra isso. Eu acolho a dor, assim como eu gosto de ser acolhida por todas as crises que eu passo, mas eu sou militante da causa. E nós Olhar para temos que, frente. porque se nós não brigarmos pelo nosso espaço, se nós não jogarmos luz no nosso quadro, naquilo que nos aflige, no nosso cenário, nós não podemos reclamar. É Porque verdade. nós vamos estar falando para a nossa bolha. E não é Exato. para falar para a nossa bolha, nós temos que furar essa bolha. Nós temos que falar para o mundo. Então, parabéns, Bia, pela sua campanha. Eu estou, assim, engajada na rabeira. Você publica, eu reposto. Eu acho isso importante. Quando você posta, você está falando para o seu público. Sim, Se eu reposto o seu post, o meu público passa a enxergar o que o seu público enxerga. E aí, exato. quando as pessoas que me querem bem, que conheceram a minha luta e que me acompanham de perto, repostam o que eu repostei seu, isso vai se multiplicando. E é assim que a mágica acontece. E nós precisamos dessa mágica na nossa doença para fazer Precisamos. com que as pessoas não tenham dó da gente, não é dó que nós Não. estamos. Nós queremos políticas públicas, nós queremos acolhimento, nós queremos diagnóstico, nós queremos tratamento, nós queremos acesso e, sobretudo, nós queremos respeito. É isso. É você da área de educação, educação ainda em você, porque você assumiu como missão isso, educar outras pessoas, né? É você, ninguém nasce sabendo, ninguém é obrigado. Eu não sei, né? Eu quero que você até conte pra gente, como que veio o seu diagnóstico e até ele chegar. Você já tinha escutado assim doença de Lyme e se escutou era uma coisa simples, era uma coisa. Como é que foi o seu diagnóstico? Olha, a primeira vez que eu ouvi falar em doença de Lyme na minha vida foi quando o Justin Bieber cancelou a turnê no Brasil. Aí eu, opa, por que que ele fez isso? Ah, paralisou a fama, mas também não me interessei, Tá né? longe, não tem nada a ver comigo, né? Né? Não me aflige e tal. Então não me interessei. Mas na realidade a minha história vem de muitos anos, eu com vários sintomas, aparentemente com um sistema imunológico meio frágil, de sequências de gripes e infecções, febrículas e dores de ouvido constantes, enfim. E chega a Covid, né? A epidemia da Covid. E quando eu ia a médico, todo mundo, você já teve a Covid? Não, não tive a Covid. Não, mas isso daí pode ser Covid. E teste de Covid, teste. Eu acho que eu devo ter sido a pessoa que mais fez teste de Covid na vida, fui eu. Porque ao longo da epidemia, eu passei muito, muito, muito mal de sintomas que eram confundidos com a Covid. A cada vez que eu procurava um médico, eles testavam a Covid, né? Então, ao longo da pandemia, ou seja, lá desde 19 para cá, eu já comecei a testar Covid com os meus sintomas. Mas, obviamente, sem sucesso. Até que em 22 eu tive a Covid. Eu peguei a Covid. Mas não foi a Covid raiz, né? Aquela que Sim. internava. Foi a Covid light. Todo mundo aqui em casa que teve ficou joia, ali 15 dias, 20, beleza. E a Marizinha foi ficando ruim, 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 febre, 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 dores articulares, e aí eu não levantei mais, indo a médicos, e todos eles, é Covid longa, é Covid longa, é Covid longa, A e gente ainda tomando.
não sabe como é que é, então isso é um comportamento, a gente não sabe se é esperado. É, Pode Covid. durar 3 meses, 6 meses, anos. Eu falei, pronto, né? Eu tô ali, companheira do Paulo Gustavo, em breve sou eu, né? De certo. Que horror. E aí o que acontece? Até que eu realmente inchei todas as articulações simultaneamente e fui a um médico no pronto-socorro que fez, além do exame da Covid, fez exame de chikungunya, de dengue e acusou chikungunya. Aí pronto, é chikungunya. Só que com índice muito baixinho, muito próximo do normal. E eu continuando inchada e sem andar, a minha irmã, que é médica, cardiologista e mora nos Estados Unidos, falou: procura um reumatologista com urgência. E lá fui eu para um reumatologista com urgência, e esse abençoado, doutor Adérito Guedes, daqui de Brasília, pediu uma série de exames, entre eles o da Lyme. E eu sou uma feliz paciente que tem um exame positivo, Positivo. né? Então, o meu exame, de todos os que ele pediu, de sífilis, de dengue, de chikungunya, de tudo quanto há, o único que veio positivo foi o da Lyme. E aí ele falou: você tem Lyme, e é o sexto caso que eu tenho 30 anos de profissão, 25 deles no Rio de Janeiro, o restante aqui em Brasília. E você é o sexto caso que eu vejo na minha carreira médica. Todos eles no Rio. Você é o primeiro aqui em Brasília que cai no meu consultório. E aí eu vou te encaminhar, você vai procurar um infectologista. Eu vou te passar aqui uma doxiciclina, mas não estou te tratando, é só para dar um alívio imediato nos seus sintomas, e você vai procurar um infectologista porque a sua Lyme já está num estágio avançado. Porque eu não me lembro de ter sido picada por um carrapato, eu não tive mancha em alvo, enfim, eu não sei quando foi, né? Onde foi? Onde foi, não tem essa, eu não tenho esse histórico, né, Uhum. no currículo médico. E aí eu fui em 3 infectologistas daqui de Brasília que desqualificaram a doença de Lyme. Mesmo eu estando com o meu resultado positivo, a hora que eu mostrava, eu falava: olha, mas eu tô com. Aí fazia até assim, mas falava: não, mas isso é falso positivo. Vamos pedir aqui outras coisas e tal. Aí a minha irmã, essa que mora nos Estados Unidos, falou: não. Acionou a rede dela, e porque ela era médica cardiologista em São Paulo antes de mudar para os Estados Unidos, falou com os médicos de São Paulo e eles indicaram o Dr. Carlos. E eu, abençoadamente, em agosto, isso aconteceu em fevereiro, meu diagnóstico, em agosto eu já estava no consultório do Dr. Carlos com todos os sintomas possíveis, tendo tomado assim mais de 4 meses de doxiciclina sem resolver absolutamente Nada. nada, né? E E isso aí, em 2022. 22. Aí iniciou logo com tratamento endovenoso e eu tive uma melhora assim maravilhosa. No ano seguinte, 23, ele, opa, parece que é remissão, vamos entrar numa manutenção. Entramos na manutenção, tudo ia muito bem, até que eu passei por uns perrengues de estresses emocionais e ainda coisas preocupantes do trabalho, que eu estava ainda indo e vindo nas minhas licenças, com um estresse grande, e eu tive uma nova recaída e nós voltamos à estaca zero e tivemos que recomeçar. E até que em abril do ano passado eu entrei novamente em remissão e estou aí, quer dizer, soprei velhinha o mês passado. Sopramos. Eu estou igual aniversário de namoro, né? 1 ano e 1 mês. Já.
Remissão, graças a Deus, né? Agora, Ah, você colocou que nesse você fez o tratamento, fez tudo que tinha para fazer. Eu lembro que foi mais ou menos na época que a gente se conheceu, porque eu comecei o meu tratamento em junho, e eu acho que a gente trocou umas figurinhas sobre clínica, aquela coisa toda. E você falou, né, que esse ir e vir do trabalho, com licença e tudo mais, ao seu redor, família, amigos, né, que estão acostumados com a apresentação daquela Mariângela, eu sou isso, militante da educação, ou seja, a gente percebe uma pessoa extremamente ativa. E você descreve um quadro de muita prostração, de muita dor, né, porque a dor deixa a gente assim. Como é que as pessoas ao seu redor reagiram quando começou a ver isso? A gente, a Mari não é mais a Mari, tem alguma coisa acontecendo. O que que. no endovenoso, você percebe uma empatia, porque Maior? parece uma coisa visual, né? Exato. É igual o câncer, a hora que a Sim, pessoa cai os cabelos, porque no endovenoso você cai cabelo, pra né? caramba. Você perde Você as tá com unhas. catéter, você tá com catéter o tempo inteiro, Isso, tem você alguma tá com coisa ali que aquela denuncia. coisa aqui que assusta as pessoas. Então, no período do endovenoso, foi uma empatia, assim, aquela coisa, né? Nossa, se interessar em perguntar. De repente, a hora que acaba o endovenoso e que você entra naquelas dúzias de comprimidos, né? Socorro. Porque a gente toma mais de 30 num dia, e você sabe disso, isso é uma realidade. Se você for levar o tratamento Ah, como deve ser, bonitinho. com suplementos, cuidando das outras questões todas, para mim, que ainda estava na fase de menopausa, hormonal, aquela questão toda, então tem tudo isso ainda para complicar o quadro. Quando você entra nessa fase que as pessoas não enxergam mais a doença, aí vira chavinha. É como se você estivesse bem. A Ué, mas Mariana você não tá, não já acabou o tratamento? acabou, não. Ah, eu vi, eu te segui aí, vi que você teve aquela questão de internar, isso não melhorou. Menina, será que não é bom você procurar outro médico? Aí começam as histórias, né, do Exato. Será que é isso mesmo? será que é isso mesmo? E por aí vai. Mas eu desenvolvi uma questão minha particular, que é eu não quero que tenham pena de mim. Não quero que tenham pena, não quero dó, não é isso que eu quero. Eu quero respeito, não quero dó. Pronto, é isso, né? E aí eu aprendi também a colocar alguns limites, né? Alguns limites, inclusive para dizer sim, eu vou lutar pela minha aposentadoria. Eu trabalho desde os meus 17 anos, eu vou lutar pela minha aposentadoria. E vai ser sim por. Eu vou colocar aqui o termo que eles usam, né? Que não é mais invalidez, né? Sim. Incapacidade laboral, né? Por incapacidade temporária. Eu vou lutar pela minha aposentadoria. E aí eu fui atrás com os relatórios do Dr. Carlos, de dizer, eu preciso desse limite para que eu me cure, Para que eu continue em remissão. para que eu continue com qualidade de vida, porque o que eu vou escolher? Essa Mariângela que não consegue falar o Lé concré no momento de estresse ou de crise, né? Que não consegue produzir um texto porque está passando mal, que não consegue levantar da cama tem dia, e aí teria que ir porque tem o ponto, porque tem o prazo para cumprir, porque tem o processo para analisar. Essa Mariângela, com essa obrigação, com a sociedade, mas acabando com a vida dela, ou é a Mariângela que precisa ficar bem para escolher alguma coisa para fazer para dar de devolutiva para a sociedade? E aí foi aí
que eu coloquei alguns limites, lutei pela aposentadoria junto com o Dr. Carlos, parceira da vida, Nosso anjo da né? Em todos guarda. os momentos, anjo da guarda. Elisa, que me desculpe, o médico não é só dela, é nosso, né? Enfim, e consegui a aposentadoria, consegui pelo Ministério, pelo serviço público, porque eu estava há 2 anos em licenças, né, indo e vindo, e aí passei a cada 90 dias, 60 ou 90 dias eu passava por uma perícia, até que eles me transferiram para o Ministério da Justiça para uma perícia conjunta de vários médicos no Ministério da Justiça, e eu passei por essa perícia, cheguei com uma mala de rodinhas de exames e achei que eu fosse ter que começar do zero a contar a minha história. Eu falo muito lentamente, eu sou mineira, falo devagar. Eu sempre falo assim, ouve meus áudios no 2, por favor, já antes de eu gravar, né? Eu falei, essa perícia vai durar umas 4 horas, porque eu vou abrir essa mala de rodinha e vou falar coisa por coisa. Eu não saio de lá sem esse povo saber o que é Lyme. Levei o livro do Dr. Carlos para dar para eles de presente e dei o livro para eles de presente na... Um para cada médico? Não, levei um para a perícia toda, Mas né? se deram foi muito bem esses médicos, porque essa que é a nossa Bíblia, praticamente. A gente... Exatamente. Aí levei marcadinho um monte de coisas que eram coisas que tinham relação com o meu caso. Marquei. Levei alguns artigos científicos que tinham relação com o meu caso, artigo em inglês, artigo em francês. Levei tudo impresso numa pastinha de artigo, uma linha de rodinhas de exames, a Mari aqui com a fala no 2.0 e o livro do Dr. Carlos. E cheguei lá, a minha sorte, e eu falo que Deus encaminha as coisas para que elas aconteçam da melhor maneira, né? Uma das médicas que foi escalada para a perícia, e eram 4 no dia, inclusive uma de São Paulo que estava por videoconferência e 3 aqui em Brasília. Uma das médicas era uma médica que me atendeu no Ministério da Educação. Seu áudio ficou mudo. Aí Aí voltou. entrou Ah, um avisozinho ah. ali. Essa médica que me acompanhou no Ministério da Educação em boa parte das minhas licenças, ela foi escalada. E foi muito bom que ela é uma dermatologista e ela passou a estudar Lyme a partir do meu caso. E ela já diagnosticou mais de 5 pacientes de Lyme aqui em Brasília, Mas a como se não partir tem Lyme no Brasil, do gente? meu Como que caso. diagnosticou? Do meu caso, entendeu? Ela começou a estudar, começou a seguir o Dr. Carlos, começou a trocar figurinha com o Dr. Carlos, começou a se interessar pelo assunto e a pesquisar, e ela já diagnosticou 5 pessoas. Hoje a gente tem uma relação praticamente de amizade, né? Ela me manda e-mail e tal, e a gente conversa, e ela acompanha a minha remissão com muito carinho, muito cuidado. E essa médica foi escalada para o dia da minha perícia no Ministério da Justiça. Então, para além do meu relato, ela pediu a palavra e ela fez um discurso médico, né? Com termos Sim. técnicos. E ela falou, ela está assim hoje, mas eu já vi ela assim, assim, assim e assim e assado. Ou seja, quem me vê assim não imagina que a gente ficou na cama sem andar. Não imagina que você não consegue engolir às vezes. Não imagina que consegue fazer isso aqui. A gente não ia ter linha de raciocínio. Eu não conseguia Imagina que você sustentar. não tem uma linha lógica de Eu não fala. conseguia contar a história, não. Eu ficava assim. Eu Exatamente. começava a falar um negócio. No meio da frase, não era uma frase grande, no meio da frase eu.
as palavras sumiam, O que que eu tô assim, né? falando? Então, Socorro, Deus, o que que é? imagina que pegar um copo era impossível, porque a força da mão tinha ido. Então, ela estar ali foi muito bom, porque não foi só o meu relato, Uma foi testemunha. uma testemunha do que tinha me acontecido. Ela falou: eu vi isso, eu vi isso, eu vi essa menina quase careca, eu vi as unhas caindo. Ela, como dermatologista, prestava muita atenção Sim. nessas questões, né? Então, ela A sua foi unha falando, chegou a cair inteira? caiu inteira. Inclusive, uma nunca voltou, essa daqui. Nunca voltou. Ela é postiça, essa aqui, ela não. Eu fiquei com tanta falha também que, assim, é muito doido. Porque eu sabia, obviamente, poxa, você bota um catéter, 3 antibióticos, 56 dias, alguma coisa vem daí, né? E cada um reage de uma maneira. Tem gente que vai ter mais sintomas gastrointestinais, etc. Eu lembro de eu acordando com um tufo de cabelo, assim, no travesseiro, uai, gente, o que que aconteceu? Aí passar a mão, assim, e tudo, e aí eu lembro que quando eu começava a prender, aqui começava a dar umas falhas, dependendo do jeito. A unha era uma folha, ela não chegou a cair, mas uma folha. Uma E, coisa assim absurda. Então, é, e aquele semblante totalmente abatido. Eu podia fazer a maquiagem que fosse. aquele amarelo, né? É, que a pessoa falou assim, Aquele cara, eu era amarelo é ali. icterícia. Eu falei, maquiou um cadáver, só que com aparência cadavérica ainda. Não tinha adiantado muito. É isso aí. E aí, o que que acontece, né? É, esse testemunho foi fundamental e eu consegui a aposentadoria em maio do ano passado, então eu estou fazendo um ano que eu estou aposentada. É uma aposentadoria temporária, porque em maio do ano que vem eu já tenho uma perícia médica agendada para maio do ano que vem, para que eles avaliem se eu tenho condições de retornar ao trabalho ou se eu permaneço aposentada e aí definitivamente. Então, por enquanto, é uma aposentadoria temporária para que você cuide de você, Sim. né? Não é uma licença que você precisa ficar indo lá, não é uma licença que você precisa fazer relatório para o seu chefe, não é uma licença que você precisa ficar entrando num sistema XYZ no fim do ano, Não, você porque se desligou, né? Assim. não, acabou, acabou, não tenho vínculo, aposentada. Agora, você percebe, né, que você falou, daqui um ano você volta lá. Mas você percebe que quando você melhorou e você voltou para o ambiente de trabalho. Gente, uma coisa tem que ficar muito clara: a gente não está dizendo que o trabalho adoece. Respirem, tá, gente? Agora, eu acho que ficou muito claro aqui que a gente está falando de uma pessoa extremamente ativa, absolutamente demandada intelectualmente, cognitivamente, com responsabilidades grandes. A gente está falando desse tipo de responsabilidade. Voltar para essa rotina de reunião, de demandas, né? Você também consultora do MEC, não quero desmerecer nenhum trabalho, mas existem trabalhos que demandam de você, existem posições, existem cargos que não existe quase que horário de trabalho, né? Você está ali full time, onde te acionaram, você tem que estar à disposição. Você percebe que quando você voltou, eu tô bem, e aí você acaba voltando, não tô bem. Aí você volta para os mesmos hábitos, por assim dizer, né? Então, enquanto a gente está em tratamento, é tudo voltado para o tratamento. A gente fala assim, não, agora eu tenho que comer, tô tá com aquela atenção plena, porque eu preciso me alimentar, porque eu vou tomar um monte de remédio. A gente vai voltando dia a dia, gente, nossa, eu tenho que só mastigar uma coisa. Pois A é. gente, você Eu percebe que essa não, volta. eu não comia em casa, essa é uma questão importante, né? Eu ficava mesmo no trabalho todo o tempo, dava aulas à noite, enfim. Essa rotina não será mais minha, nunca mais. Eu não tenho condições de assumir isso, porque hoje eu consigo ler o meu corpo. E eu sei que os estresses emocionais são o meu gatilho.
o meu gatilho é o estresse emocional. Eu já passei por infecções ao longo deste ano em remissão e a borrélia continuou dormindo. Ou seja, passei por infecções urinárias, passei por gripe, passei por questões que demandaram meu sistema imunológico Lógico. e a Lyme continuou em paz ali. Né? O doutor Mas Doutor Carlos entrou com mais alguns suplementos ali, vamos dar uma reforçada aqui e ali, mas segurou. segurou, né? Tomei até antibiótico para infecção urinária, tomei antibiótico para garganta, tomei, não vou mentir, não, Mas não fiquei naquele período, mas assim, como uma mais pessoa normal, não aquele é 6 meses. período como uma pessoa normal, né? 7 dias Exato. ali, 5 dias de azitromicina para garganta, foi O isso. normal. Mas o estresse é o meu gatilho principal. Ele acorda a minha Lyme mesmo. Tanto que quando eu passo por alguma situação de estresse emocional, seja por questão familiar ou como acontece com qualquer ser humano. Exato. Falar que não tem estresse hoje em dia, não está vivendo em Nárnia, né? Não Exato. mora, não habita esse planeta. Humano não é. Quando eu passo pelo estresse, eu já sinto logo, a minha taquicardia vai lá no último. Esse ouvido que eu perdi, 35% da audição dele nunca mais voltou, foi-se, né? Esse ouvido ele cobre completamente, eu fico surda dele. Aparece às vezes os gânglios, Gânglios. né, imediatamente, e as dores nas articulações começam a latejar. Quando eu sinto isso, eu falo: opa, Opa, vamos fazer o opa, caminho de volta. não Pera. vem que não tem, vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Respira, acupuntura, massagem, vamos dar uma caminhada, uma Sim. respirada, vamos tomar aí um floral, pôr um negocinho na língua para dar uma melhorada, né? Uma melatonina na hora de dormir, vamos dar uma ajuda para que ela continue dormindo. E eu Isso, percebo isso no meu corpo. Agora, como é que eu vou fazer isso num trabalho em que eu dependo de prazos e produção? e de pessoas, e de dinâmicas, e de rotinas, e de Exatamente. engarrafamento, e Então, eu de... acho que é importante a gente tentar, e eu vou ser bem sincera, a minha aposentadoria retirou 40% da minha renda, porque não é uma aposentadoria integral, 40% da minha renda foi-se. A doença de Lyme consome 100% da minha renda, sabe Não disso. só da sua, se tiver família, da renda da De família. quem puder ajudar, né? A minha irmã Sim. que mora nos Estados Unidos traz medicação, suplementos todos de lá para mim. Beijo, Aninha, também. Na realidade, eu procurei me reinventar, né? Eu passei a fazer a minha comida, eu vejo que você também faz isso, eu achei isso fundamental, eu faço a minha Total. É o não que tripé, eu não né? coma na rua, eu como num Sim. fim de semana, um dia. Às vezes saio para comer uma pizza, tomar um vinho e tal. Mas a minha comida é o principal. Ao longo da minha vida, assim, eu tenho que fazer minha comida, eu tenho que prestar atenção no que eu estou comendo, eu tenho que ter atividade física. E eu faço isso, odeio, A não gosto mesmo. força do ódio, Eu mas vou com raiva, né? Mas eu vou, disciplinadamente eu vou, que né? a gente E tem mais raiva da Lyme de ficar doente do que da claro, atividade física. então vou. Eu vou continuar tomando aqui 13, porque eu tomo 13 comprimidos de manhã e 9 à noite. Dos meus suplementos. Sim.
complemento. Eu vou continuar tomando esse monte de... Vou continuar. Esse aqui é para isso aqui é para aquilo, esse é sistema imunológico, isso aqui é hormonal, isso aqui é... Não me interessa. Vou continuar tomando. Faço lá uma sessão, não mais com aquela frequência que eu fazia da massagem, da acupuntura, mas faço. Por quê? Porque eu percebo que ou eu faço isso, eu vou voltar não sei quantas casinhas para trás Exato. e ter que começar de novo. E a Então, gente não tá ficando mais nova, né? Porque eu acho assim, além de. Uma coisa que eu sempre falo, gente, a gente não tem só Lyme. No sentido de você pode ter todas as outras coisas. Um ponto importante que você tocou aí, lidando com as questões da menopausa, a gente vai ter uma live na quarta-feira que vem, inclusive, com uma endocrinologista que vai falar da questão hormonal, saúde da mulher e a doença de Lyme. Então, médica, endocrinologista e tem Lyme, gente. Essa daqui é um achado, quarta-feira que vem. Então, a gente não tem essa só aí Lyme. entrou na fila da má sorte umas 3 vezes. Eu falei, ela não é só Lyme. Então, assim, eu falo muito, às vezes a gente está passando mal, a Lyme já faz aquela loucura toda, né? Porque é a grande imitadora, enfim. Mas tem as outras coisas, né? Então tem a menopausa, enfim, tem um exercício que você pode fazer e faz errado, dá um mau jeito, alguma coisa assim. E muito interessante que você colocou aqui, como você começou a se perceber. Você entrou numa sintonia com o seu corpo de saber exatamente o que que faz a bichinha acordar. Porque Quando você podia ainda estar coração, quando eu procurando. sinto meu coração batendo no ouvido surdo que eu falo, quando eu sinto meu coração batendo aqui assim, tum, 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 e eu assim com aquela, eu falo, opa, é ela, Respira. respira. E eu acho importante a gente colocar uma coisa, esse achar o jeito de se perceber é importante, mas também é importante você levantar na cama. Sim. Enfrentar isso, tem que enfrentar e buscar aquilo que dá para fazer estando no estado que você está. Então, eu encontrei aí a questão do Rotary, que eu comecei a participar ativamente e eu faço várias palestras falando Trabalho de da conscientização Lyme, lindíssimo. de conscientização. Eu me uni a um grupo de estudos sem data, pra, sabe aquela coisa assim, não, nós vamos fazer no tempo que der, né? Porque uma tá dando aula lá em São Paulo, a outra no interior do estado de São Paulo, o outro é coordenador no INEP. Ah, mas são pessoas que gostam da educação, que estudam educação e que querem continuar produzindo. Então, vamos pensar em alguma coisa para a gente produzir? Quem sabe um artigo? Começou como um artigo, acho que vai virar um livro. Mas assim, quando é o livro? Quando der. Nós Quando nos der. reunimos, teoricamente, uma vez por semana. Semana que eu não posso, eu não posso. E Pessoal, não tá posso. tudo bem. Tá tudo bem. Tem alguma tarefa que eu possa ajudar aqui? Não indo à reunião, não ouvindo, não participando da reunião, tem alguma coisa que eu possa fazer? Porque não adianta, você sabe disso. Você está naquela crise, naquele momento, você pega um texto para ler, você lê um parágrafo, quando chega no segundo, você não sabe o que Nem o que diz. que você leu. E não é porque a line está atacada, não, às vezes você só está no momento em que não está concentrada adequadamente. Depois da line, concentrar é uma questão que precisa de tempo e espaços adequados, né? Eu falo isso, eu Não é assim. não suporto lugares com muito barulhos, eu não suporto luzes piscando muito fortes, são sensibilidades que eu desenvolvi depois da Lyme. Então, para que eu me concentre, eu preciso de ambiente, eu preciso de um estado tranquilo, tal. Então, para eu ler um texto de 5 páginas, eu preciso estar bem, porque senão é melhor eu nem começar, né? Então, eu participo desse grupo de estudos
E nós estamos conseguindo produzir algumas coisas e eu espero que até aí o final do ano ou ano que vem a gente consiga lançar o nosso livro em relação ao produto desse trabalho. É, isso é importante, né? Além das questões familiares, porque eu virei vó, vó é outro Essa é a essa ocupação da vida. atividade é outra atividade. É assim, falou vovó, acabou, larga o que tiver. Então, eu acho que é importante a gente descobrir algumas coisas que te deem um pouco de prazer, que você consiga fazer, que te façam levantar da cama e sair desse universo da doença, Sim. né? Sair desse universo da doença. Porque não adianta a gente ficar ali no nosso grupo de WhatsApp falando dos nossos sintomas. Nós estamos falando com a nossa bolha. Ali todo mundo tem aqueles sintomas similares, menos ou mais do que a gente, um pouco pior ou um pouquinho, Sim. né? Melhor, menos pior do que a gente, mas todo mundo ali tá lascado, né? Porque quando a pessoa se cura, a gente percebe isso. O doutor Carlos falou isso na sua live, Fala e é sempre. uma verdade. Tem cento e tantas pessoas num dos grupos que eu estou da Lyme. É a mesma, vou falar ali, dezena que conversa sempre com frequência, que está no pior quadro da doença. Sim. Não são as pessoas em remissão que falam ali. Poucas pessoas que entram em remissão e continuam ali tentando dar algum suporte, Mas né? você percebe que existe resistência por parte. Eu percebo muito assim, às vezes eu falo alguma coisa relacionada. Por exemplo, hoje eu corri 5 quilômetros. Então eu falo, eu corri 5 quilômetros, ou eu posto uma foto, sei lá, eu tomando um chopp com meu pai. Vida acontecendo, Aham, né? Assim, não engaja. A pessoa não não. curte, a pessoa não fala, o assunto não rende. Agora, se eu falar, gente, hoje eu fui levantar e desmaiei, você vai botar no grupo, tem mil negócios de cada um falando. Então, eu acho que às vezes a pessoa que ela entra em remissão, ela não volta porque eu acho que nem todo mundo quer ficar bom. Infelizmente. É difícil falar isso, mas eu acho que nem todo mundo quer. E se você já decidiu ficar, como a gente fala, né, Sim, o estresse, a questão emocional é um gatilho. Então, para que a gente vai ficar se botando à prova? isso é um fato. Né? Uma coisa importante, né? Quando a gente fala dessa questão de você tem que melhorar, não é questão de tem que melhorar. Eu estou dizendo assim, encontrar alguma coisa que você consiga fazer naquele estado em que você se encontra naquele momento, porque de certa maneira até tirar o seu mudar o seu modelo mental aí da doença te ajuda nesse processo de remissão. Eu Sim. percebo isso. Quando a gente só conversa dos nossos sintomas, da nossa dor, é como se aquilo ficasse ali gravitando no Tudo nosso, que a gente foca expande. né? Exatamente, foco expande. Tudo que você foca expande. Então, nem que seja, olha, eu vou ver uma sériezinha aqui que gasta 35 minutos cada episódio, de uma bobeira qualquer, né? Todo mundo odeia o Chris, né? Vou ver uma sériezinha horrível aqui, mas fazer alguma coisa que te tire daquele Desse universo. da dor. É fundamental você tentar encontrar mecanismos de te tirar do universo da dor. E não pensar que a compaixão das outras Que pessoas vai vai te tirar. te tirar. É você. Não Isso, vai. Não exato. vai. E eu acho que a gente precisa também reconhecer as pequenas conquistas e as pequenas alegrias. Pronto, claro. Porque a gente fica esperando alguma coisa muito grande, uma coisa muito assim. E foi que nem eu falei na live, né, com o Dr. Carlos. No momento de você estar vivendo só esse universo da doença, eu lembro que
Passado alguns meses e tal, eu super frustrada conversando com os meus amigos. Cara, mas eu não acredito, velho. De novo antibiótico, sabe? Eu não aguento mais tomar antibiótico, eu não melhorei nada. Entendeu? E tal, não sei o quê. Aí meus amigos pra mim, oi? Você tá onde conversando com a gente agora? Eu tava na casa de um amigo, de uma amiga. Você tá onde conversando com a gente agora? Eu falei, ai, gente, como assim? Bia, você tava desmaiando, Bia, você não podia dirigir. Pronto, A gente não podia te ver, Bia. Porque você estava com a imunidade baixa, porque você não conseguia encontrar com a gente. Como assim não melhorou nada? Eu. É verdade, melhorou. Então, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. A eu gente precisa. relatei uma coisa para o doutor Carlos e ele falou que para ele foi supimpa ter ouvido isso de mim, né? Teve uma das minhas madrugadas aí que eu estava assistindo uma reportagem antiga daquele Lars Grael, aquele Sim. veleiro, né? Ele É, é eu ela, não esqueço o é? nome, mas eu sei, é de vela. Ela. Eu sei quem é. Que ele perdeu a perna, não sei se você lembra, o Sim. motor do barco passou e arrancou a perna dele, né? E aí eu assisti numa entrevista da primeira regata que ele venceu depois que ele perdeu a perna, como para Para atleta. atleta. E aí a repórter foi muito infeliz e perguntou para ele o seguinte, é o jornalista que estava entrevistando, né? Como você se sente antes que você vencia todas as regatas e hoje só faltou usar a frase fatídica assim, hoje sem uma perna vencendo sua primeira regata. Mas ela não falou hoje sem a perna vencendo, mas Mas falou falando. vencendo sua primeira regata. Ele não olhou para ela, ele olhou para a câmera. E eu estava assistindo isso de madrugada. Então eu falo que Deus fala com a gente de maneiras muito Esteja especiais, né? atento, porque ele tá falando. Só Fala com sintoniza aí a a gente. anteninha. Ele olhou para a câmera e falou assim: jamais o meu parâmetro de comparação será quando eu tinha duas pernas e vencia todas as regatas em iguais condições. O meu parâmetro é: eu estava morrendo em coma numa cama de hospital e hoje eu estou vencendo minha primeira regata. Então, meu parâmetro naquele momento deixou de ser a Mariângela de 5 anos atrás. Essa Mariângela foi-se, ela é história. Tem toda uma trajetória profissional, pessoal, parará, parará, mas foi-se. Meu parâmetro é, eu estava na cama, eu estava desmaiando, eu estava sem andar, eu estava vomitando, eu estava ficando careca, com as unhas caindo, sem norte, né? Achando que o mundo ia acabar ali naquele momento, que eu ia encontrar o Paulo Gustavo mesmo, né? E hoje eu estou aqui batendo um papo com a Bia sobre a Lyme. Olha que maravilha! Eu aqui Sim. bem conseguindo desenvolver um raciocínio há 49 minutos sem perder a linha, né? Então, para mim, esse é meu parâmetro de comparação. Mas você poderia ter sido tanta coisa ainda na sua vida profissional? Poderia, mas não sou eu que decido isso. Algumas coisas acontecem. A gente assinou esse contratinho muito antes de vir para cá, Exato. então esse contratinho está aqui para a gente administrar e fazer da melhor forma possível. Então, vamos fazer da melhor forma possível, né? Enquanto a gente está aqui, porque você para para pensar, a gente, né, a gente teve assim, desmaios. Eu tive uns desmaios que, assim, eu não sei como eu nunca bati a cabeça em algum lugar e eu podia ter me machucado muito feio, porque eu desmaiei dirigindo, não bati o carro, não causei um acidente, né? Eu literalmente, o carro morreu, Uhum. morreu. E eu tava assim, encostei no volante, aquela buzinada atrás de mim, e nada e tal. Aí eu acho que o carro do lado viu que eu tava apagada pra frente. Então, assim, uma coisa muito séria. E aí eu falo, encefalite, meningite, miocardite.
Eu falei, gente, tem gente que gripa e morre. Pronto. Eu peguei isso tudo, eu ainda tô aqui. Não é pra ficar me lamentando, não é pra eu ficar com Claro, saudade de quem. claro. E, né? E lógico, gente, eu não tô dizendo assim que não tem dia que você Claro que eventualmente vai parar e olhar pra trás não ou tem ficar dia que com. você fala, por que eu? Ou, Deus me explica por que eu. Depois fala, perdão, inventei. perdão, não explica não. O senhor sabe o que tá fazendo, é que eu não Ah, sei. não, eu sei, tá bom. Então, você ressignificar isso e fazer o que você pode com o que você tem, porque a gente sempre pensa, é aquela história. Quando eu emagrecer, eu vou usar tal roupa. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu casar, aí eu me sinto completa. Quando eu tiver filho, gente, e enquanto não? O que que acontece no caminho? A vida é o que acontece no caminho. Claro. E acontece, inclusive, com a doença, porque eu acho que a Laina ela traz pra gente uma perspectiva de vida, de começar, eu percebo muito assim, dar valor ao que realmente importa. A gente começa a ver o tanto que a gente se estressa com algumas coisas, e óbvio que a gente vai se chatear, mas eu acho que você trouxe um exemplo maravilhoso aí do Lasgrael e que temos outros atletas, né? Tem o Fernando, que era um BBB, eu não sei se vocês se Sim, recordam. sim, que é a Ele, cadeirante hoje, né? exato. Então, assim, óbvio, eu não acho que todas as pessoas talvez tenham essa força de vontade, porque, gente, é difícil. E outra, é difícil você estar se expondo. E prego que se destaca, toma martelado. Então, às vezes, do mesmo jeito que tu é uma jornalista infeliz para fazer essa pergunta, eu lembro você trouxe isso, eu achei muito interessante, porque eu lembro de uma entrevista com o Fernando, e ele era modelo, bonitão, etc e tal, e de repente ele começa ali ganhar na canoagem, se eu não me engano foi canoagem. E aí uma hora que vão entrevistar ele, não falam do que ele tá vivendo. E nossa, depois de todo o drama que você passou e ter saído das passarelas, como é começar num esporte? Tudo bem, eu entendo que você precisa desse apelo midiático, mas é sempre como se estivesse faltando algo daquela pessoa, sendo que ela já está escrevendo uma história maravilhosa e completa. E quantos de nós estamos aqui com os movimentos perfeitos, as duas pernas, e não está sendo, não está ganhando medalha, não é nem atleta, o que dirá para atleta, Exato. né? Então, se a gente está aqui, gente, com uma doença dessa, a gente não foi ainda, Deus tem propósito pra gente nessa terra aqui. Pronto, E eu não acho que o propósito é a gente ficar reclamando. pronto. Então, acho que o nosso propósito, assim, enquanto pacientes de Lyme, e eu tenho certeza que tem aí 9, 10 assistindo a live, com certeza são 9, 10 pacientes de Lyme, é tentar expandir a nossa bolha. Expandir, gente. Expandir de um jeito que as pessoas se interessem por isso. Se interessem pelo assunto, se interessem pela possibilidade de buscar o diagnóstico, ficar atenta aos sinais de pessoas que você vê passando por aquilo repetidamente, falar, será que? Fala com o seu médico, quem sabe ele Sim, não desconfia, né? Aquilo que o Dr. Carlos falou sobre o chat GPT, PT aí, né? Que coisa é essa? O próprio paciente que está se diagnosticando, então vamos tentar ajudar essas pessoas, porque se a gente influencia uma pessoa, ajuda uma pessoa a descobrir esse caminho, nossa, já valeu a já pena, valeu. já valeu muito E a pena. tudo, é uma coisa que eu falei com o Dr. Carlos, eu falei, Dr. Carlos, 3 anos atrás. Então, a gente começou, a minha recaída veio na hora do seu diagnóstico. Foi. Há Você 3 anos, estava no segundo tratamento e eu estava começando. eu estava no terceiro, porque eu fiz doxiciclínica, eu É, sim. fiz o intravenoso ainda lá atrás, e tava. E eu falei pro doutor Carlos, eu falei, 3 anos atrás, eu só tinha você para conversar do meio médico. A Alexandra entrou aí, minha amiga muito querida, ela que é a fotógrafa que faz todas as fotos maravilhosas aí, que eu fico se achando-me, que ela cobriu o meu tratamento. Mas há 3 anos atrás eu não tinha médico para conversar, eu não tinha um outro profissional.
Hoje, 3 anos depois, eu vou ter nutricionista, eu tenho endocrinologista, eu tenho doutor Carlos, eu tenho neurologista. Olha o tanto, a fisioterapeuta, um tanto de profissional que chegou e que são pessoas que estão fazendo o diagnóstico, que é o que eu acho mais incrível. Exato. Elas estão percebendo, não era da minha bolha. Então, esses médicos, quando eles aceitam fazer uma live comigo, conversar comigo, eu não ia alcançar aqueles médicos, mas os médicos que seguem ele, os pacientes que seguem ele. Opa! Poxa, por que que o doutor Elber, meu neurologista, né, especialista em dor, tá fazendo manejo da dor na Dunstline? Ué, o que é Dunstline? Deixa eu ver. Porque é o doutor Elber, né? Então, alguém conhece a Mari e fala assim, uai, gente, o que a Mari tá fazendo live sexta-feira à noite? Deixa eu ver o que é isso. Então, é trabalho de formiguinha, gente, mas formigueiro dá trabalho. Dá trabalho, é isso aí. E a gente tem uma responsabilidade social com esse processo, né? Não é Sim, porque está em remissão, não. É porque a partir do momento que a gente percebe que se nós não fizermos isso, nós não vamos mudar essa não realidade, vamos. e depende da gente fazer isso, né? Então a Bia publicou, reposta, fala, vai lá atrás, visita a página, busca os posts antigos, joga de Curte, novo, comenta. joga de novo pro Stories para dar uma engajada, faz toda a diferença. E isso gera visibilidade. Visibilidade é o que a gente precisa. Aliada a isso, a gente precisa de dados, né? Que é outra Sim, discussão que a gente tem feito. Então, vamos tentar levantar, sim, esses dados desses pacientes. O doutor Carlos deu uma informação importantíssima. preciosa naquela Tem live. 1.002 pacientes no banco de dados dele. Isso na segunda, tá, gente? Hoje já deve ter mais. Com certeza tem, né? Mas ele Sim, tinha 1.002 pacientes, né? Ou seja, ele tem 1.002 conjuntos de informações que formam um arcabouço que permitem a ele dar aula numa pós-graduação, dar aula numa da graduação, falar num palestra em congresso, congresso. escrever um artigo, publicar um livro e ter credibilidade. Por quê? Porque ele tem esses casos e ele tem esses dados para mostrar. Nós não vamos ter dados médicos, obviamente não é o caso, não sou médica, você não Sim, é médica, e poucos são no nosso grupo aí de mais próximo, mas nós precisamos nos reunir e formar uma massa de dados que permita a gente fazer barulho na mídia, em jornal mesmo de circulação nacional, mas esse jornal para leigo, não estou falando de exato. artigo científico, não, estou falando aí em Correio Brasiliense, em Globo, em E isso, Estadão, e assim, no gente, aí eu. jornalzinho do condomínio, do bairro. Exato. Nós precisamos disso porque uma hora câncer não nasceu sendo o que é. Não, antes, se você recebia o diagnóstico de câncer, você estava recebendo uma sentença de morte. Gente, o Exatamente. HIV, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, assim, a gente precisa conversar. E é o que eu falo. Eu gosto de dar muito o exemplo do Marcos Mion, com o filho dele, o Romeu Mion, e que tem uma lei, inclusive. Ele não era sensível à causa, ele não tinha um filho autista antes. Sim. E ele falou várias vezes, quando ele entrou para a militância da conscientização sobre autismo, ele falou: Eu sou Marcos Mion. Todo mundo me conhece no Brasil. Eu tenho dinheiro. O Romeu, ele faz o tratamento, o acompanhamento top de linha em Miami. Eu tô sofrendo. O que que uma mãe solteira em casa não tá sentindo agora? Com essa estrutura, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho braço, eu tenho gente, eu tenho rede de apoio. O que que uma mãe sozinha agora não tá passando? Eu preciso usar da minha influência para trazer visibilidade. Quantas vezes a gente parou para ver vídeo dele Uhum. ou viu uma entrevista dele e eu não sou autista, Sim. mas eu me conectei com aquilo. Então, é a mesma coisa. Uma coisa que eu acho super interessante.
O Justin Bieber, quando ele teve o diagnóstico, que ele falou e tudo, eu lembro que o pessoal fez matéria. Entenda a doença do Justin Bieber. Lá em 2015, quando a Avril Lavigne recebeu o diagnóstico dela, saiu uma matéria comigo em alguma revista, porque estavam tentando construir a história e precisavam de um personagem para falar sobre a doença, para fazer o gancho com a história dela. Então, assim, um monte de gente que era fã dela, não tinha nunca, jamais iria chegar em mim, consumindo o conteúdo dela, recebeu uma conscientização sobre a doença. E, Claro, e um dia começa pequeno, gente. É isso. É um Fala da Lime Brasil que é pequeno. É um post com 10 comentários. É um vídeo com 1.000 visualizações. Mas um dia, quiçá, vire milhões. Um dia, quiçá, alguém fale: putz, eu conheço. Eu vi, eu tenho um cordãozinho de girassol e as pessoas respeitam. Todas essas questões que não nasce pronto. A gente tem que perfeito. construir, né? É isso aí. É isso. E Mari, hoje, quando você olha assim para trás, qual que foi o seu maior aprendizado com a doença de Lyme? É uma frase pronta também, que eu já li, eu anotei na minha agenda e de vez em quando eu vou lá e leio. Fase não é fim. Pronto. É uma fase, gente. É uma fase. Então, pensa nisso e tenta projetar um futuro com melhor qualidade de vida. Eu não estou falando um futuro em que você está perfeito, bem curado, porque conscientiza que essa é uma questão que você vai ter que administrar por resto da sua vida. Sim. Então, essa conscientização te ajuda a ter também uma força para lidar com essa questão. Então, olha para o seu futuro pensando: eu vou buscar a melhor qualidade de vida que eu puder ter. Eu vou buscar fazer o máximo que eu puder em relação àquilo que eu gostaria de fazer. Não que eu queria ter feito, planejado há 10 anos atrás, quando eu não imaginava a Lyme. Não é isso. Esse planejamento mudou rota completamente. É como se tivesse acontecido um tsunami, terra arrasada. Vamos reconstruir pensando em como é que isso vai ser daqui para frente. O que eu desejo é que todo mundo encontre em algum lugar dentro de si, seja na sua fé, seja na sua crença, seja na sua rede de apoio, seja até em você mesmo, né? Mas encontre uma forma de olhar para o futuro com empatia e planejando alguma coisa que lhe dê prazer e que possa trazer qualidade de vida para você, apesar da Lyme. É isso. Eu Nossa, sensacional. Eu acho que o que eu acho mais legal, assim, que eu acho que tem que ficar, nós duas vivendo em remissão e nós duas experimentamos o que que é voltar para o ritmo frenético, ver que não é bem assim, né? Inclusive entrou aí a Isa, Minha Vida com Lyme, que é outra que conscientiza muito. Quando eu recebi o meu Isso é um diagnóstico, trabalho maravilhoso quando eu também. recebi meu diagnóstico, a recaída, eu sempre falo isso. Eu me inspirei para começar esse Instagram e começar a falar com os relatos dela. Eu olhava os vídeos, eu via aquilo ali e eu falava, é muito forte, né? Os vídeos, enfim, todos os tremores, tudo que ela vivia. E eu falava, meu Deus do céu, a gente não pode ficar calado, gente. Pelo amor de Deus, quem que tá sentindo isso agora e, não, e nada tá sendo feito? E ela é um exemplo, a gente vai conversar, vai ter live com a Isa também, viu, gente? Aí, ó, profissionais, fisioterapeuta e paciente que ela também experimentou esse, fiquei bem, voltei e tal. E aí o corpo, calma, não voltamos não. A gente volta, mas não é. Respira, mulher.
E ela ajustou e tá aí, né, fazendo. Então, e o que eu sempre falo, gente, vamos esquecer um minutinho a caixinha do Line. Porque isso podia acontecer, gente, com qualquer coisa. Deus me livre e guarde, mas a gente sofre um acidente. E a gente fica, perde uma perna, perde um braço, ou às vezes fica sem andar. E aí? Acabou a vida ali? Não acabou. A minha ginecologista fala uma coisa que é legal também, né? Mariângela, eu tenho 60 anos. Mariângela, você tem 60 anos. Fez menopausa, quer dizer, tem toda a questão da baixa de hormônios total, né? Repõe aqui, acolá, enfim. Fez menopausa, teve Covid, eu tive um AVC, não se sabe se pela Lyme ou não, mas teve um AVC, Teve. né? Então, um AVC, Covid, menopausa e Lyme. E você Então, tá aqui. nem tudo é Lyme, nem tudo é menopausa, nem tudo é pós-Covid, Exato. nem tudo é o AVC, mas é Às isso tudo. E a vezes é idade só a ainda vida por acontecendo. cima. E a idade ainda por cima, né? Tudo bem, tem Cláudia Raia engravidando, mas os mortais aqui ainda tem essa questão, né? 60 Sim. anos. Então, nem tudo é Lyme. Mas quando junta isso tudo, com certeza é uma salada de frutas complicada de E se lidar. você ficar só respirando esse universo, Isso, e achando que, eu estou assim, não, às vezes você está assim porque seus hormônios estão muito baixos em função da menopausa, seu corpo não fabrica mais. exato. Não tem nada a ver com a Lyme, né? Às vezes você está assim, doutor Carlos diz que tem zumbido no ouvido de quando teve Covid até hoje. Meu zumbido não passou, ele fala, né? Então, quer dizer, eu não tenho Lyme, mas meu zumbido não Tá aqui. passou, tá aqui, né? Então, vai saber se a minha surdez é só da Lyme ou se não é da Covid também, vai saber. E aí é importante a gente também se abrir para outras possibilidades, porque muitas vezes a gente fica tentando fazer tudo caber numa caixinha e como se isso fosse a nossa justificativa para tudo e nos isentasse, inclusive, de outras coisas, né? Eu vou ter oportunidade de eu fazer a live com o meu neuro e a Lyme tem essa dor generalizada que muitas pessoas, como o doutor Carlos falou, é muito confundido, o diagnóstico mais errado é fibromialgia. Quando eu fui para ele, ele é um neuroespecialista em dor. Então eu fui para ele para a gente fazer o manejo da dor, porque eu não estava mais aguentando. Na primeira consulta, ele tá, mas você sabe que você é hipermóvel, né? Oi? Eu Hipermobilidade. falei, sou quem? Ah, síndrome de Ananana. Que inclusive é o maio zebrado esse mês. Eu Isso. tô sabendo não, doutor. O que que é? De comer, passar no cabelo? Como é que faz isso? Ele, inclusive, muito dessas suas dores estão bem relacionadas. Fale mais sobre isso. E nessa época, para você ver, eu estava fazendo pilates lá na Lu. Aham. Eu saía das aulas parecendo que eu tinha apanhado. E não era uma dor do músculo, do abdômen de quem está se exercitando, era uma dor nas juntas, assim, era uma coisa. O que que eu fui descobrir depois? Como eu não sabia do meu diagnóstico, tem uma indicação de exercício. O que que todo mundo fala hoje quando vai fazer exercício? Amplitude, movimento. Eu já sou, eu já tenho amplitude, eu tenho que ficar de olho na amplitude. Fui Sim. olhar para minha história para trás, eu falei, eu acho que eu nunca fiz na vida um exercício que não piorasse minha condição. O que que ele fez? Bonitinho, um laudo, o que que eu tenho e com a cartinha de como que deveria ser feito o exercício. Ele não me proibiu, que isso fique claro. Ele só fez uma orientação, uma indicação. Vai fazer um ano que eu tô na academia. Todas as dores que eu sinto até hoje, e tô malhando de 5 a 6 vezes por semana, tô fazendo musculação, tô ganhando músculo, tô perdendo gordura. As dores que eu sinto são as dores de quem mudou de série. São as Pronto. dores de que qualquer pessoa que entrar numa academia vai sentir. Não é aquela dor articular, aquela coisa. E aí ele falou, Bia, a hipermobilidade sozinha causa muito dor. Se juntar com a Lyme, mas você entende que não é só uma? Exatamente. Então, não adianta a gente pensar também
que só o antibiótico do Dr. Carlos durante o tratamento vai resolver a sua vida. Não vai. Se você não buscar algumas coisas meio multidisciplinares, claro que eu não tomo uma aspirina sem perguntar para ele. Eu sou meio, né? Eu passo Sou tudo. dessas também. Minha ginecologista passou aqui o tratamento de reposição hormonal. Opa, ó, doutor Carlos, é isso aqui, tá tudo bem? Pode? Vou comprar, posso comprar? Então, Exato. mas é importante você ver que você precisa ter uma coisa meio multidisciplinar e tirar do foco. Ai, Sim. meus dentes, isso é, se a gente vai ficando velho, o dente tem sim uma reabsorção de raiz, fica mole, algumas pessoas têm que fazer implante, nunca tiveram Lyme, tem que fazer implante, né? Agora você, Menopausa, então, menopausa. aí você, com a menopausa, com osteoporose, com baixo hormonal e com Lyme, claro que você vai ter uma piora desse quadro no total. Mas não adianta pensar que só o antibiótico do Dr. Carlos vai dar conta de resolver todo o quadro, né? Porque, inclusive, essa pessoa que vai tomar um antibiótico e não vai resolver todo o quadro, porque o quadro não é causado único e exclusivamente pela Lyme, que vai entrar nos grupos depois e dizer que o tratamento não funciona. Que a Será gente já, que não funciona? que a Ou. gente já viu isso, né? E Exato. até dói, dá uma dor no coração quando a gente vê falando que não funciona. Porque desampara, né? É antibiótico demais, não vai resolver. Eu falo, ai meu Deus, eu fico até com medo. Assim. Tem hora que eu nem respondo, que eu penso que vai ser gatilho para mim. Sim, exato. E Puri, aí, tá vendo, gente? Porque que quem entra em remissão dá uma sumida? Porque a aí gente quer tem hora continuar que em eu leio remissão. e falei, esse aqui eu vou passar. Eu não vou argumentar, não, porque eu não vou perder esse tempo de criar um problema para mim nesse momento. Eu só falo, você tá com o doutor Carlos, conversa com ele. Conversa com Exato. ele. Acho que eu sou a pessoa que mais fala. Conversa com o doutor Carlos. Eu sou a que você já falou com o doutor Carlos? Você já falou com o doutor Carlos? A pessoa vai tomar um chá. Eu falei, mas fala com o doutor Carlos sobre esse chá. Fala aqui, Exatamente. né? Fundamental, né? Mari, eu quero te Eu, agradecer muito pela sua disponibilidade. eu É é oportunidade para uma nós. confissão que nós duas, gente, somos duas sem vergonhas, tá? Porque a gente mora na mesma cidade, a gente mora até pelas mesmas bandas, que é pro lado Mais norte, ao lado um do e a outro. gente não, Nosso não bairro se é conhece colado. E pessoalmente. a gente já trocamos remédios, Já já trocamos dividimos remédio. camisetas, planners, canetinhas. E a A gente se conhece gente fala ao pessoalmente, telefone às vezes mais de uma hora, tem dia. né? Porque o último telefonema foi de mais de uma hora. Meu marido falou: Rendeu. ai, que isso? Tanta conversa é essa? Mas a gente vai Mas desvirtualizar isso, a gente nunca precisa. tomamos um café, gente. É Mas a gente verdade. A precisa. gente Eu faz quero te agradecer isso. muito. Continua com o seu trabalho. Eu acho ele maravilhoso, eu acho ele super importante. Eu fiquei muito feliz de ver você ativa no Rotary, de ver aquela apresentação que você mandou para mim. Eu falei, gente, que chique! Assim como eu super vibro quando eu vejo a Isa foi convidada para uma faculdade para falar com os alunos. É isso. Fala da Line Brasil, gente, é isso. É falar da Line. Não significa necessariamente, eu vou morrer, não sei o que. Não, você sabia que se você usar repelente, você pode ir pro mato? Não tô falando pra você fugir. É só isso. Entende? Eu quero fazer um banner depois de Fala da Line Brasil, para quando eu for falar nos roteires, porque normalmente é online, porque eu falo para várias Sim, cidades, eu quero colocar aqui atrás para ficar o Fala da Line Brasil aqui, pra ficar, tá? ó, pra gente não esquecer. Para eu fazer a menção à campanha, né, remetendo para o seu perfil, obviamente, dando os créditos devidos, mas para a gente ampliar esse alcance da campanha para nós termos uma luz no Ter o nosso nosso lugar de cenário. fala. A gente já melhorou muito, gente. Eu tô falando como uma pessoa que tem um diagnóstico desde 2014.
Pois é. Assim, o Dr. Carlos já é a Disney, para quem veio de 2014 e não tinha o Dr. Carlos. Então, eu acredito que daqui a 10 anos vai estar muito melhor, mas a gente precisa falar, a gente precisa conversar. Então, se você que está aí assistindo a gente, encaminha esse vídeo, encaminha os vídeos da campanha. Se você quer ajudar, Bia, eu quero ajudar, como é que eu posso ajudar? Bia, eu quero investir. Bia, você tem um release da campanha para eu botar no jornalzinho do condomínio? Bia, não consigo. Se eu botar do seu Instagram, o pessoal do condomínio vai achar ruim. Eu mando o vídeo. Mas faz chegar. Faz a mensagem chegar. Essa mensagem chegar, é isso aí. Mari, muito obrigada. Boa Beijo, gente. noite. Muito obrigada aí às pessoas que passaram por aqui. Muito, muito obrigada. A gente está junto nessa luta e vamos fazer valer nossa voz. Beijo, Bia. Beijo. Obrigada. Um beijo, gente. Continua aí de pé o nosso convite, tá? Do vinho. Vamos sim. Um beijo, Tchau, gente. Boa tchau. noite. Tchau, tchau.